Marcos capítulo 11, nós vamos ler do versículo 1 ao versículo 11. Se você achou, fique de pé, nós vamos ler essa palavra. Amém? Diz lá a palavra do Senhor: quando se aproximavam de Jerusalém, de Betfagé e Betânia, junto ao Monte das Oliveiras, enviou Jesus 2 dos seus discípulos e disse-lhes: ide à aldeia que aí está diante de vós, e logo ao entrar, achareis preso um jumentinho, o qual ainda ninguém montou. Desprendei-o e trazei-o. E se alguém vos perguntar: por que fazeis isso? Respondei: o Senhor precisa dele, e logo o mandará de volta para aqui. Então foram e acharam o jumentinho preso junto ao portão do lado de fora, na rua, e o desprenderam. Alguns dos que ali estavam reclamaram: que fazeis soltando o jumentinho? E eles, porém, responderam conforme as instruções de Jesus. Então os deixaram ir. Levaram o jumentinho, sobre o qual puseram as suas vestes, e Jesus o montou. E muitos estendiam as suas vestes no caminho, e outros ramos que haviam cortado dos campos, tanto os que iam diante dele, como os que vinham depois, e clamavam: Hosana, bendito o que vem em nome do Senhor, bendito o rei que vem, o reino de Davi, nosso pai, Hosana nas maiores alturas. E quando entrou em Jerusalém no templo, tendo observado tudo, como fosse já tarde, saiu para Betânia com os 12. Vamos ler esse último versículo, que ele parece que ele está um pouco fora de contexto. Mas eu quero que você leia novamente o versículo 11. Ele diz: e quando entrou em Jerusalém no templo, tendo observado tudo, como fosse já tarde, saiu para Betânia com os 12. Vamos orar. Pai, fala conosco e ajusta as nossas expectativas. É o que nós oramos no nome de Jesus. Amém. Pode se assentar. O tema daquilo que eu quero ministrar ao seu coração nessa noite é: onde estão as nossas expectativas? Você já foi decepcionado em alguma coisa que você esperava? Irmãos, outro dia saímos com uns amigos e fomos numa hamburgueria, por muita insistência de um casal amigo. E eles disseram assim: não, você não conhece esse hambúrguer, você vai assim se surpreender, é o melhor hambúrguer que eu já comi na minha vida. Então eu e a Aline ficamos bastante entusiasmados. Falamos: vamos lá, a gente tem que experimentar, esse negócio deve ser bom demais. E fizeram uma propaganda do negócio, irmãos. E quando nós chegamos lá naquele dia, justamente naquele dia, as coisas não estavam muito bem naquele restaurante. E aí minha carne veio crua, o hambúrguer estava ruim, e o hambúrguer da esposa do meu amigo também não veio legal, e eles não sabiam onde enfiar a cara. Sabe quando você põe assim a expectativa de uma pessoa lá em cima, e aí quando você vai, oferece aquilo para a pessoa, não é nada daquilo que você falou? Não dá uma raiva? Dá uma decepção, é tão frustrante, não é? Quem tem filho pequeno é assim também, não é? A gente quer mostrar tudo que o nosso filho faz, né? Eu já passei dessa época, graças a Deus, os nossos filhos vão crescendo, a gente vai se livrando disso. Mas antigamente, irmãos, assim, quando você tem filhos pequenos, quem tem filho pequeno, um é mais dinâmico do que o outro. E as mães querem que isso seja verdade, não é? Então começa, um fala: não, meu filho já sabe engatinhar, o outro: não, meu filho já anda, outro: meu filho já corre, e meu filho já é atleta, ele faz salto de paraquedas. Meu filho, tem criança, irmão, que você vê que é pura pressão. Mas difícil é quando você fala assim para alguém: não, meu filho faz isso, faz aí, filho. E geralmente o que o filho faz, irmãos? Nada. Na hora que você fala, aí já sabe falar, olha só, ele vai: fala aí, filho. Aí você fica esperando, naquele dia que ele não vai falar nada. É frustrante, não é, irmãos? A gente gerar expectativas em alguém, falar de alguma coisa. Tem coisas que às vezes a gente nem fala. Eu já falo com a Aline: vamos guardar isso para nós, porque vai que nesse dia a gente conta para alguém que algo é bom, que algo dá certo, e aquela pessoa vai e faz, e depois não dá nada como a gente experimentou. Porque é assim. Quantas vezes a gente vai nos lugares, a gente vive algumas situações, a gente casa com a expectativa de que o casamento seja duradouro para sempre.
A gente está na igreja, a gente vive uma vida com Deus e de repente a nossa expectativa se frustra. A gente reconhece, a gente tem uma expectativa em tantas coisas na vida, até quando a gente aceita Jesus. A gente tinha uma expectativa, não, quando eu aceitar Jesus, agora eu estou vivendo certo com Deus. A expectativa talvez era que a gente vivesse uma vida mais tranquila, mas de repente, irmãos, parece que quando a gente está assumindo um compromisso com Deus, as lutas vão se tornando cada vez mais intensas. Como que a gente vive debaixo de expectativas que a gente não consegue alinhar a realidade? Como que a gente vive diante de um mundo que promete tantas coisas para nós, diante de tantas oportunidades que a gente teria, mas quando a gente vai ver na realidade não é nada daquilo que a gente estava esperando? Talvez você estudou, saiu da faculdade procurando um emprego, quando você vai para o mercado de trabalho não é nada daquilo que você aprendeu, você não tem oportunidade, você tem que fazer uma outra coisa até que você alcance um lugar. Quem sabe você na igreja mesmo, você tinha expectativa de que todo mundo que está aqui dentro é santo, puro, imaculado. Cada um de nós tem 2 asas e uma auréola na cabeça, e você descobre que na igreja é um hospital e aquelas pessoas com quem você anda e confia não são pessoas confiáveis. Quem sabe você até na igreja ter tido a expectativa de que a tua liderança espiritual, o pastor, o líder, fosse disponível todo o tempo, mas um dia ele não é, ele não pode. Ninguém está do seu lado, você passa uma luta sozinho, uma tribulação, você liga e não é atendido, você procura alguém e essa pessoa não pode te atender naquela hora e aquilo te frustra. Quem sabe, irmãos, a gente tem expectativas a respeito de relacionamentos, até mesmo o nosso relacionamento dentro de casa, com os nossos amigos e mais além, o nosso relacionamento com Deus. Como que a gente vive sabendo que nem sempre aquilo que a gente espera é aquilo que Jesus vai fazer. Talvez ninguém falou isso para nós. Talvez ninguém tenha dito isso para nós. E a gente começa a se frustrar. E começa a se decepcionar. E começa a ficar tão abatida. É por isso que talvez nesse tempo de crises, de situações difíceis, de problemas. Olha aqui para mim. Preste atenção, não deixa sua mente vagar agora. Eu sei que às vezes quando você toca uma melodia que a gente conhece, a gente vai logo para aquela melodia. A gente presta atenção na música que está tocando. Mas presta atenção no que eu estou dizendo para você. Quando, nesse tempo difícil que a gente está vivendo, nesse tempo difícil que a gente está passando, as nossas expectativas não são supridas. Existem muitas pessoas que vão ficando pelo meio do caminho, frustradas, abatidas, decepcionadas, porque nada está acontecendo. E aí, irmãos, a gente abre mão de princípios espirituais seríssimos. A gente abre mão da nossa vida com Deus, porque às vezes a gente tinha uma expectativa. Onde está Deus nisso tudo? Onde está o Senhor? Por que eu estou vivendo para Deus e tudo isso está acontecendo? Por que mesmo eu apertando os botões certos, a equação não está saindo exata do outro lado? Porque a vida é assim. E muitas das coisas que nós esperamos, nós não entendemos. Eu quero trazer para você 3 coisas que eu entendo nesse domingo de Ramos. Nesse início da Semana Santa. Para a gente, irmão, Semana Santa é simbolismo de algo lindo que Deus fez por nós. Semana que vem é Páscoa, a gente mexe a nossa melhor roupa, vem para as nossas celebrações, canta a respeito do amor de Deus, fica feliz com tudo. Mas quem viveu a primeira Páscoa, quem viveu lá nesse tempo da morte e da ressurreição, era um inferno na terra. Era o pior momento que a igreja estava vivendo. Os discípulos estavam desesperados. A esperança estava terminando, o ruim estava se tornando pior, as coisas iam cada vez piorando dentro do relacionamento, não havia saída. O domingo de Ramos dá início a essa confusão que é essa Semana Santa, que para nós hoje é Semana Santa, mas para quem estava vivendo lá foi a pior semana de todas, até o domingo chegar. Até o domingo chegar, meu irmão. Eu quero te dizer, nesse tempo que você está vivendo agora, pode ser um tempo de dúvidas, um tempo que você não está entendendo, um tempo de muitos ajustes na sua vida, mas o domingo vai chegar, fique firme. O domingo vai chegar. E aí a gente começa essa semana, nesse domingo de Ramos, aprendendo 3 lições que essa festa, que esse momento de celebração traz para nós. Eu quero ministrar isso ao seu coração nessa noite. Quantos querem receber isso da parte do Senhor?
lição que eu aprendo no domingo de Ramos. Primeira lição, irmãos, anote aí, anote na tábua do seu coração, não fique inerte nessa palavra, escreva do lado da sua Bíblia, faça anotações, pega o bloco do celular, seja ativo na sua fé. Você não está participando desse culto, você está cultuando a Deus. Primeira coisa que eu entendo e eu aprendo no domingo de Ramos, eu preciso perceber que o entender pode esperar, mas o obedecer não pode esperar. Entender pode esperar, obedecer não. Olha a direção que Jesus dá para esses homens. Vão lá, Jesus aqui, irmãos, está no topo. Sua fama tinha corrido por toda a terra. Se Jesus vendesse CD, ele estava vendendo mais do que nunca. Se Jesus tivesse seguidores nas redes sociais, agora ele estava bombando. Seria o top 1, aí o top 1 de todas as redes sociais. Jesus está, sua fama tinha corrido, milagres estão acontecendo, coisas tremendas estão acontecendo, o povo está reconhecendo. Há um grupo que está caminhando com Jesus, está vendo que Jesus multiplica pão, cura enfermo, faz coisas acontecer. Há uma expectativa tão alta no coração daquele povo. Então Jesus diz assim, olha, vai lá na rua tal, na casa tal, pega um jumentinho que nunca foi montado por ninguém, e se alguém perguntar, diga para ele que o mestre precisa. Jesus está com crédito, Jesus está conhecido, Jesus está por cima da carne seca, Jesus tem fama, Jesus tem tudo ali naquela hora. Os discípulos vão, sem saber direito o que está acontecendo, sem saber direito o que vai dar daquela ação, o que Jesus está bolando com aquilo tudo. Eles vão e eles chegam naquela casa, desamarram, e alguém reclama. A Bíblia diz que o povo reclama, ei, o que você está fazendo? Como que alguém diz, por que você está roubando esse jumento? E aí ele diz, não, o mestre está precisando. E eles voltam com aquele jumentinho. Meu irmão, muitas vezes no processo das coisas que Deus tem para mim e para você, naquilo que nós não entendemos, muitas vezes Deus vai pedir coisas de nós, ou vai falar coisas no tempo de crise, num tempo que às vezes as coisas vão sair do lugar, nas coisas que nós não temos controle. Deus vai pedir de nós algumas coisas, ou vai nos indicar alguns caminhos que nós não estamos entendendo. Mas eu quero dizer para você, meu irmão, obedeça a voz do mestre. O entender, nem sempre para você obedecer o que Deus está chamando você para fazer, as loucuras que Deus está colocando aí na sua cabeça, as santas loucuras que Deus está colocando, as ideias, as impressões que o Espírito está colocando no seu coração, você precisa entender tudo para obedecer. Muitas vezes você vai ser testado em obedecer antes de entender. Muitas coisas da minha vida espiritual, quantas vezes, irmãos, eu tive que dar passos sem entender o que Deus estava fazendo. Parecia ilógico, parecia que não tinha rumo, parecia que não contribuía com nada, parecia que não ia dar em lugar nenhum. Mas porque eu obedeci, eu pude desfrutar da bondade de Deus. Jesus tem o controle de todas as coisas. A boa notícia que eu aprendo no domingo de Ramos é que todos os detalhes estão sendo vistos pelo Senhor. Deixa eu dizer para você aqui, esse pessoal aqui ficou meio cara feia para mim. Todos os detalhes estão sendo vistos pelo Senhor. Todos. Deus tem a figura completa daquilo que Ele está fazendo. E Ele às vezes vai deixar você participar de maneira que você não está entendendo agora, mas que Ele precisa da tua obediência. Porque muitas vezes, irmãos, para você entender, você corre o risco de interferir. E Deus sabe o melhor para você. Ele está dizendo para alguém aqui nessa noite, você não precisa interferir, eu cuido de você. Você só precisa obedecer. Não abra mão daquilo que o Senhor está indicando para você fazer, mesmo que para você não tenha lógica. Mas Jesus estava cumprindo uma profecia que está no livro de Zacarias, de que o rei viria montado no seu jumento. E Jesus sabia que naquela hora seria a hora exata para aquilo acontecer. Sabe, meu irmão, nessa grande figura, nesse grande pano de fundo que Deus está montando, Ele continua contando conosco.
quando todo mundo está dizendo, faça de um jeito, e você faz daquilo que o Senhor está te indicando, aquilo que o Senhor está colocando no seu coração. Você não abre mão das pressões que estão à sua volta, você não cede às notícias, às coisas que vêm à sua direção, mas você segue o que o Senhor colocou para você, vai contribuir para os planos e projetos de Deus para a sua vida. No final, é você que vai desfrutar daquilo que você está obedecendo. A segunda coisa que eu entendo, e eu quero deixar isso bem claro, irmãos, porque tem gente nesses dias que está recebendo direções da parte de Deus. Algumas coisas Deus está encorajando você a abandonar, há portas que você precisa entrar, há coisas que você precisa fazer que você não está entendendo nada. Mas hoje você não precisa entender, você precisa obedecer e confiar que o Senhor tem planos e projetos para a sua vida. Segunda coisa, no dia de Ramos, no domingo de Ramos, eu não só aprendo que entender pode esperar, mas obedecer não. Eu também entendo que só porque algo parece perdido, não deixa de ter propósito. Só porque algo parece perdido, não deixa de ter propósito. Jesus está o tempo inteiro conversando com esses discípulos, e Ele está dizendo, meu tempo é chegado. Meu tempo está chegando. Eu tenho que passar pela dor. Eu tenho que passar por dias difíceis. E nem sempre, irmãos, o propósito está desconectado da dor. Existem momentos que para eu e você vivemos os projetos de Deus, nós vamos ter que passar por tempos difíceis. Muitas vezes na Páscoa, nós falamos da brutalidade que foi imposta ao Senhor. As imagens que a gente tem de Páscoa, são imagens de quê? Daquele Jesus ferido, carregando aquela cruz, da dor, da maldade dos romanos, de tudo isso. Mas a gente esquece que não foram os romanos que crucificaram a Jesus, que não foi nada daquilo que aconteceu naquele dia que pôs o meu Salvador naquela cruz. Mas o que colocou Ele na cruz foi Ele mesmo. Ele disse, eu me entrego em favor de vocês. Foi o amor de Deus por mim e por você que fez com que Jesus sofresse o que Ele sofreu naquela cruz. Sabe, irmãos, isso me traz esperança. Isso me traz esperança porque, mesmo quando eu estou vivendo os piores momentos da minha vida, mesmo quando eu estou vivendo as situações mais difíceis da minha vida, eu entendo que Deus continua mantendo os seus propósitos. Deixa eu trazer uma esperança para o teu coração nessa noite. Talvez tenha muita gente sendo acusada pelo inimigo, pelas decisões difíceis que você tomou nesse tempo, ou pelos caminhos que você tenha percorrido. Mas deixa eu te dizer, a graça de Deus te alcança. O poder de Deus se aperfeiçoa na tua fraqueza. Meu irmão, tem horas na vida da gente que nós não entendemos a dor que nós sentimos, os problemas que nós passamos, as decisões erradas, e a gente pensa assim, agora não tem jeito. Agora as decisões que eu tomei, as coisas que eu fiz, eu estou desfrutando disso tudo. Mas deixa eu te dizer, no meio de todas essas situações difíceis, Deus tem projetos e propósitos para a sua vida. Quando a gente vê pessoas cometendo os piores erros da sua vida, a gente pode ter certeza de que o amor de Deus no meio dos nossos erros pode nos trazer de volta para Ele. Nada pode impedir você de ser alcançado pelo amor do Senhor. Meu irmão, eu estou dizendo que nada pode impedir você de ser alcançado pelo amor do Senhor. Você pode estar fazendo a coisa mais errada do mundo, e o amor de Deus vai lá, onde você estiver, e se manifesta a você, e diz, eu tenho você, eu quero você, eu amo você, e eu não desisto de você. Quantas pessoas, às vezes, irmãos, usando, sei lá, no momento que você está ali se entregando à droga, no momento que você está na prostituição, quantas pessoas tiveram suas maiores experiências com Deus no meio da pior decisão que estava. Quando o Senhor aparece e diz assim, eu vim aqui, eu avanço as barreiras, eu não tenho limites, o meu amor alcança você onde tiver que alcançar, eu quero você de volta.
Eu conversando com alguém essa semana, a pessoa disse para mim: pastor, eu quero voltar para Jesus, eu quero voltar para a igreja, eu quero voltar para a comunhão, porque eu estou constrangido pelo amor de Deus. Eu achei que saindo eu ia, agora eu vou chutar o pau da barraca, vai dar tudo errado, mas eu saí, deu tudo certo. Eu saí e as coisas melhoraram, eu prosperei, eu fui abençoado. Aí eu falei: e aí, irmão? Ele falou assim: aí eu sentei um dia e eu chorei o dia inteiro, porque eu disse: eu virei as costas para ele, mas ele deu a volta e pôs o rosto na minha frente. Irmãos, nem sempre quando a dor bate à tua porta é que os propósitos de Deus acabaram sobre a tua vida. Nem sempre quando a dor entra no teu casamento é porque os propósitos de Deus acabaram lá na sua casa. Nem sempre quando a dor vem aí diante dos desafios financeiros que você está passando é porque o Senhor não te ama mais. Deixa eu te dizer, meu irmão, as dificuldades não vão roubar de você o propósito do Senhor. Não abra mão disso. Não deixe, meu irmão, com que o inimigo lance sobre a sua vida pesos de que agora, porque você está passando algum tipo de privação, você está andando por caminhos difíceis, que o propósito de Deus, a mão do Senhor se levantou e agora você está abandonado. Não, é nesse momento que o amor do Senhor se manifesta para nós. Mesmo que você tenha se desviado para a direita ou para a esquerda, eu quero te dizer nessa noite, meu irmão, que você não é um erro. Você pode ter cometido um erro, mas você não é um erro. Judas caiu nessa mentira do diabo de entender que ele era o erro e ele deu cabo de tudo. Acabou com a sua vida. Nesses dias, meu irmão, eu vim aqui com uma palavra de Deus dizer para você: você não é um erro. Os erros que você cometeu, a graça do Senhor pode te alcançar. A vitória que o Senhor tem para a tua vida está em você reconhecer os teus caminhos tortuosos, se arrepender, voltar para Ele. Ainda há esperança. Ainda há esperança. Quando você pensar que já cometeu erros demais, olhe para o propósito de Deus, porque Ele está sempre lá. Deus tem propósitos para nós. Põe a mão sobre o seu coração e diga: Deus tem propósitos para a minha vida. Se puder tirar um pouquinho do teclado aqui para mim, por favor. O teclado está mais alto que a minha voz, por favor. E dentro desse terceiro ponto, eu quero finalizar com esse terceiro ponto. O que eu aprendo no domingo de Ramos? Eu aprendo 3 coisas importantes. Primeiro, que entender pode esperar, obedecer não. Eu entendo que só porque algo parece perdido, não deixa de ter propósito. Mas eu entendo também que eu não posso abrir mão dos planos de Deus, porque eles são maiores do que o meu. Irmãos, eu quero que você entenda o que está acontecendo nesse domingo de Ramos. Há um povo sendo oprimido por um sistema terrível, e eles estão clamando: salva-nos, salva-nos, hosana ao que vem em nome do Senhor. É como se eles estivessem gritando: por favor, nos salve. Mas não é salvação espiritual que a gente está falando, nós estamos falando de salvação de uma tirania, de um poder opressor, de uma injustiça, de coisas terríveis que eles estão vivendo. Eles estão querendo, meu irmão e minha irmã, um poder político que venha, uma solução, um basta em tudo aquilo que está acontecendo. Preste bem atenção naquilo que eu estou falando agora. Ouça bem o que o Espírito Santo está dizendo. Fique atento ao que o Espírito Santo está falando nessa noite, meu irmão. Ministério de intercessão, todo mundo que está lá atrás, fique atento no que está acontecendo agora. Há uma glória de Deus que quer ser derramada, há uma unção de Deus. Eu creio que pessoas estão sendo libertas hoje de expectativas erradas. Os laços, os emaranhados das trevas que está prendendo mentes e corações vão cair por terra nessa noite. E quando a gente começa a perceber que o reino espiritual começa a ficar agitado, meu irmão, você começa a entrar em oração, porque vai haver libertação de mentes e de coração aqui. Aqui e onde essa palavra está chegando. Eu sei que essa palavra está chegando, meu irmão, eu estou falando assim, calminho, tranquilo, porque eu quero que você entenda bem o que o Espírito Santo está dizendo. Tem muita gente presa nos laços das mentiras de Satanás nesses dias.
A sua expectativa está no lugar errado. E eu quero criar esse pano de fundo para que você entenda o que está acontecendo. Porque esse domingo de Ramos, meu irmão, é domingo de você celebrar as expectativas de Deus a teu respeito. Nesse tempo difícil que a gente está vivendo, as nossas expectativas talvez estejam colocadas em lugares errados, em coisas que às vezes a gente vai ficar frustrado, vai ficar pressionado. Mas eu quero levantar você nessa noite. Eu não posso fazer isso sozinho, eu preciso do Espírito Santo. O Espírito Santo vai estender a mão e vai usar aquilo que a gente está falando hoje para levantar você, para posicionar você hoje no nome de Jesus. Então entendo o que está acontecendo aqui. O povo está esperando um grande Salvador que venha. E aí, irmãos, Jesus sabe da profecia que é Zacarias. Ele cumpre cada detalhe daquela profecia. Vem montado num jumento. Quando o povo vê aquela cena, eles sabiam que aquilo seria, diante da fama de Jesus, de tudo que ele poderia oferecer, um grande líder estava surgindo. E agora, aquela era a visão ápice, aquele era o final. Quando eles olham aquela situação, eles começam a tirar suas próprias roupas, colocar como se fosse um caminho real, e com folhas de palmeiras e ramos, eles começam a balançar e celebrar o novo rei, que agora estava sendo estabelecido. Era como no coração das pessoas existisse a esperança de uma mudança, a esperança de algo positivo que estava acontecendo. Era uma resposta ao clamor daquela gente. Agora sim, Jesus virá, vai nos libertar desses romanos. Jesus vai chegar aqui, vai soltar raio pelas mãos, vai abater esses soldados. Com a palavra da sua boca, tudo pode mudar. O Senhor vai orar pelos alimentos que a gente tem, pouco, vai multiplicar em muitos. Toda coisa ruim que está acontecendo aqui vai embora. Jesus, hosana, olha aqui está vindo o rei. É agora a nossa hora, é agora o nosso momento. E eles começam a celebrar. A cidade vai à loucura. Imagine, meu irmão, ontem o Gabigol estava ali, não era ontem que ele estava ali em Rio Bonito, não foi? Chegou ontem, não sei. O tanto de gente que estava na rua para ver aquele homem, tanto de gente, esqueceram a aglomeração, máscara, pandemia, Covid, esqueceram tudo, o negócio estava em outro patamar. Saíram em busca daquele homem, o ônibus parou, a rua interditou, ninguém andava mais para canto nenhum, por causa de um homem de um cabelo pintado. Eu imagino Jerusalém naquela hora, quando eles veem Jesus entrando, as ruas pararam, todo mundo correndo para ver Jesus, uma grande festa. Aí, irmãos, agora imagina, você já foi ver um filme? Eu não gosto muito de ver filme, não. Lá em casa a Aline fica vendo filme sozinho. Se o filme começa bem, começa a dar aqueles momentos assim meio chato do filme. Todo filme tem um momento chato. É naquela hora que eu embarco, irmãos. Eu vou embora, eu durmo. A Aline fica sozinha. Mas você já assistiu um filme com gana? E quando chega assim, quando você pensa que vai acontecer alguma coisa extraordinária, começa a subir as letras. E você fala assim, meu Deus, eu gastei 2 horas do meu tempo vendo essa porcaria desse filme. Você já fez isso? Ou seja, quem vai num show de fogos, de coisas assim, né, de coisas tremendas, você fica esperando o quê? No final vai ser aquela mas quando vai, daqui a pouco, aí você fala, meu Deus, era isso? Você me trouxe para isso? Quantas vezes eu falei isso para a Aline já? Você me segurou, me acordou para ficar vendo esse filme? Porque não vale nada, já viu? Quantos já tiveram essa experiência de uma frustração? Irmãos, é isso que está acontecendo no capítulo 11 de Marcos. A festa está estabelecida. Jesus está entrando em cima do jumentinho, sinal de realeza, de poder, de governo que está vindo. Aí, o povo festejando, todo mundo celebrando, chorando. Você imagina? A alegria que estava no coração daquele povo. Aí Jesus entra, e ele olha para tudo, vendo tudo. Ele vai no templo, depois ele diz, estou cansado, vamos embora para Betânia? Peraí, Jesus, como assim? O senhor entrou na cidade, depois de uma festa dessa, o final do filme é Jesus dizendo, estou cansado, gente, a gente se vê amanhã.
Mas eu pensei que o vitorioso, o rei, entraria e viria desbancando, já estabelecendo coisas. Ele olha para tudo e não faz nada. Você já teve assim, irmãos? Você já teve coisas desse jeito? Eu fico preocupado, irmãos, porque se nós fôssemos aquele povo, a gente estaria fazendo a mesma coisa. Porque o que Jesus estava fazendo naquele dia, Jesus estava vencendo o pecado e a morte. Eu vou falar isso, irmãos, porque dentro do contexto que a gente está, a gente até perdeu noção do que é isso. Eu vou repetir para você, pelo menos dizer um glória a Deus. Jesus naquele tempo, naquela hora, naquele momento, ele está vindo vitorioso, cumprindo a promessa de Deus, porque ele está se estabelecendo por fé, como vitorioso sobre o pecado e sobre a morte. Mas a expectativa daquele povo era que Jesus estivesse se tornando vitorioso sobre áreas específicas da vida deles. Jesus estava livrando aquele povo de uma opressão eterna, mas a expectativa deles era que Jesus os livrasse de uma opressão passageira. Nem eles tinham noção do opressor que realmente estava por detrás de tudo. E eles perderam a expectativa, porque os mesmos que gritaram Hosana são os mesmos que, frustrados, estão lá gritando: crucifica-o, crucifica-o. Ele não entrou nada, você não faz nada, fez aquela pompa toda, mas não entrou aqui. Está aqui, ó, minha conta bancária continua a mesma. Cadê o vitorioso aqui na minha conta bancária? Eu estou passando necessidade, eu não tenho dinheiro para pagar o aluguel no final do mês, eu estou passando uma luta, eu não tenho dinheiro para comprar comida. Onde está esse vitorioso aí? Onde está o vitorioso nos relacionamentos? Eu continuo chegando em casa, meu marido bêbado, meus filhos drogados, de mal comigo. Cadê o vitorioso? Eu queria que ele fosse vitorioso na minha vida, e Jesus está dizendo: eu venci o pecado e a morte. A morte, essa vida e a morte não são o fim para você. Mesmo que na vida você tenha dores, mesmo que lutas se estabeleçam sobre a sua vida, você pode olhar além dessas situações, porque o Senhor que servimos já venceu o pecado e a morte. A eternidade está garantida com Ele. O poder da cruz me dá a noção de viver todos os meus dias durante a eternidade na presença do meu Deus. Mas tem gente ainda não reconhecendo o vitorioso, não reconhecendo o vitorioso, porque Jesus não está agindo naquilo que a gente está precisando agora. E porque você não está vendo Jesus agindo agora, a gente crucifica Ele de novo, a gente abandona Ele, a gente não avança na nossa caminhada espiritual, a gente não toma posição, porque a gente desvaloriza o que foi conquistado para nós. Diz assim: eu não quero saber disso agora, isso aí é muito pouco. Pelo contrário, isso é tudo para nós. O Senhor que venceu o pecado e a morte está dizendo para nós: se eu tenho condição de vencer o pecado e a morte, não se atenha às coisas dessa vida. Ainda que você veja situações difíceis se estabelecendo, você tem o Senhor que reina e vive para sempre. Você está entendendo isso, meu irmão, minha irmã? Nós estamos entrando na semana que é a melhor semana da nossa história, porque por mais que as lutas e as tempestades estejam vindo contra nós com força, se nessa terra fechamos os olhos, a eternidade está garantida com Deus. A morte não é o fim para nós. As dores dessa vida, as dores que eu sofro agora, leve momentâneo,
momentânea tribulação que eu passo agora não se compara com o peso da glória das coisas que estão por vir. Nesse tempo, meu irmão, em que ninguém se fala mais da volta do Messias, nós estamos esperando o Cristo ressurreto que virá para nos buscar. O nosso medo, a nossa privação em tantas coisas, as situações que a gente está vivendo no nosso dia a dia, são reais. Eu não quero tirar o peso das lutas que você está passando, mas elas não podem privar você de adorar Hosana, 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 Hosana. Que o Hosana que sai da tua boca quando tudo está dentro das suas expectativas não seja roubado quando aquilo que você espera não aconteça. Porque mesmo quando você não vê, o Senhor está trabalhando para o teu melhor. O Senhor está trabalhando não para te dar só uma conta bancária que você tenha dinheiro sobrando, não só saúde no teu corpo, não só um casamento, isso tudo é consequência. E se Deus der, amém. E se o Senhor não der, Ele continua Deus, continua bom, continua fiel, continua justo, continua poderoso. Mas irmãos, o nosso foco precisa estar naquele que venceu o pecado e a morte. A igreja perdeu esse alvo. A igreja nesses dias perdeu o prazer, a alegria, o desejo de enfrentar qualquer coisa, peito levantado, peito aberto, cabeça erguida, dizendo: eu tenho o Senhor que venceu essa batalha. Irmão, o que tem deixado você tão cabisbaixo nesses dias? Quais são as expectativas que você tem colocado no Senhor, que não estão sendo supridas? Deixa eu te dizer uma coisa, meu irmão. Crente passa lutas, crente passa privações, gente de Deus morre de tragédia, gente de Deus também fica adoentada, gente de Deus também passa por situações de humilhação, de escassez. Se não for assim, meu irmão, eu tenho que invalidar toda essa igreja perseguida, que dá um banho na gente, em viver uma vida para Deus, que está vivendo lá nesses países que não podem. Que não é por causa da pandemia, um decreto municipal, não, hoje não, eu não quero mais não. Não, estão dando a vida, estão sendo chicoteados. A gente fala: não, será? A igreja, se eu for, o que o pessoal vai falar? Porque agora era para tudo estar fechado. Que está fechado? Isso aqui é refúgio. Isso aqui é esperança, irmãos. Isso aqui não é um salão que a gente se junta para ter uma reunião de 2 horas. Isso aqui é vida de Deus que cai sobre nós. Isso aqui é poder do Senhor que se manifesta sobre as nossas vidas. Igreja é a mão do Senhor se movendo sobre a terra. Se a gente perder a noção do alto, se a gente perder a noção do Senhor que a gente serve, a gente vai ficar frustrado, meu irmão. Estou cansado de lidar com gente que na hora da crise, na hora do momento difícil, abandona Deus. O mesmo que gritava Hosana sentado aqui nessa cadeira, hoje pode estar dizendo: crucifica, não vale nada. Eu corro para o meu trabalho, eu confio na boa mão do meu empregador, não do Senhor. Eu confio na boa mão do governo. Onde está essa vacina? Depois que a vacina vier, aí eu começo a me posicionar de novo. Que isso? Quem é que guarda a sua vida, meu irmão? Sua vida está na mão de quem? Não estou fazendo apologia a nada que não seja verdade e necessário para nós, mas eu estou chamando você para colocar os teus olhos naquele que já supriu todas as nossas necessidades. O maior perigo não é viver essa vida e morrer de Covid e passar vergonha e ter alguma coisa aqui acontecendo nessa hora. A pior coisa que pode acontecer conosco é viver uma vida e morrer sem Jesus. É viver uma vida desfrutando dos melhores momentos dessa terra, mas quando chegar no final da nossa vida, não ter a nossa vida pautada naquele que venceu o pecado e a morte. Você está entendendo o que o Senhor está fazendo conosco? Deixa eu dar um alerta para você, meu irmão. Esses vão ser tempos difíceis.
Nós estamos caminhando para tempos difíceis. E se já está difícil para você nesse tempo, peça misericórdia a Deus, porque só vai aumentar as dificuldades. Mas quando as dificuldades aumentarem, meu irmão, mantenha os seus olhos fitos naquele que venceu o pecado e a morte. Nele está tudo o que precisamos. Ainda que eu não veja, ainda que eu não sinta, ainda que eu não perceba, o Senhor está trabalhando a meu favor. Ainda que as minhas expectativas humanas não estão sendo correspondidas, ainda que eu não tenha a quantidade de dinheiro que eu preciso, ainda que eu não tenha toda a saúde que eu acho que eu mereço, eu tenho um Deus que está trabalhando lá na frente, que está guardando para mim um lugar nas mansões celestiais. O meu Pai trabalha guardando para mim, fazendo para mim um espaço para Ele na glória, com Ele na glória. O Senhor é fiel, Ele é justo. O que tem nessa terra não se compara àquilo que já foi conquistado no céu para mim. Ah, meu irmão, não tem nada nessa vida que se compare àquilo que Jesus conquistou com a sua morte. O Senhor é fiel, o Senhor é fiel, o Senhor é justo, Ele é poderoso. Meu irmão, tira os seus olhos das coisas que você está vendo agora, por favor. Seja renovado pela alegria de Deus. Você pertence a um reino que não tem fim. Você tem um Deus que cuida da tua eternidade. Do Senhor que é fiel. Ah, eu não tenho aqui, mas tem lá. O Senhor está trabalhando em algo muito maior. Sabe o que a gente faz nesses dias, irmãos? A gente está rejeitando o maior para se deliciar com o menor. A gente está dizendo, não, eu só ficaria feliz mesmo se eu tivesse melhor. Deixa eu te dizer, meu irmão, Jesus não está comprometido, você está me ouvindo? Jesus não está comprometido em que a sua vida nessa terra seja uma vida confortável. Ele mesmo disse para nós, no mundo vocês vão ter aflições, mas tem de bom ânimo. Eu venci o pecado e a morte. A vida de vocês não termina aqui. A vida de vocês não é medida o quanto vocês desfrutam dela aqui. Há uma vida eterna esperando por nós. O rei está chegando. O reino de Davi está sendo estabelecido. Hosana ao que vem em nome do Senhor. Hosana ao que vem em nome do Senhor. Que as tuas atitudes, meu irmão, não transforme o Hosana da tua boca em crucifica-o. Acabe com ele não é importante, não, meu irmão. Ainda que esse corpo natural pereça, se desgaste, se corrompa, o homem interior se renova a cada dia. Você não pode abrir mão dos propósitos de Deus, porque os propósitos, os planos do Senhor para você são maiores do que os seus. Você queria só ter uma vida boa, Deus queria que você tivesse uma vida eterna. Você só queria ter uma vida suprida, Deus queria que Ele fosse a tua fonte inesgotável. Que nesse tempo você, meu Deus, você, meu irmão, se coloque diante de Deus e diga: Pai, nada vai roubar a minha adoração. Se coloque de pé onde você estiver agora. Nada vai roubar a tua adoração. Jesus é vitorioso. Independente das lutas que estamos passando, Jesus é vitorioso. Você, como igreja, já tem a vitória garantida. Sua nova vida é uma vida para viver em vitória. E sabe, por muito tempo,
Muita gente transferiu essa vitória que foi conquistada para uma vitória natural. E talvez você esteja assim, você que está aqui, você que está em casa. Você está sendo roubado dia a dia da sua alegria, da sua força de avançar, de sonhar, de ser habilidoso no reino de Deus, porque o que você tem vivido não tem se comparado às suas expectativas. Mas deixa eu dizer uma coisa, meu irmão, minha irmã. Na hora que você colocar os olhos naquele que vem em nome do Senhor, e você trouxer a sua mente e blindar a sua mente de que Deus não se esqueceu de você. Deixa eu repetir isso para você. Deus não esqueceu de você. Deus não esqueceu da tua casa. Deus não esqueceu das promessas que Ele tem para você. Deus não esqueceu da sua vida. Deus não esqueceu de você. Deus não esqueceu, apesar das dores, Deus não esqueceu de você. Apesar das guerras no casamento, Deus não esqueceu de você. Apesar do luto, Deus não esqueceu de você. Você pode ter feito tudo contra Ele, Ele não esqueceu de você. Ele não esqueceu de você. Às vezes parece, o diabo está lançando isso sobre a tua cabeça, mas eu quero que você saia daqui com a certeza de que aquele que vem no nome do Senhor está trabalhando em algo muito maior para você. Muito maior, muito maior, muito maior. Exalte o nome do Senhor, vamos adorá-lo.